Graças e paz, irmãos. Amém. Amém. Hoje, a gente vai dar continuidade aqui ao estudo das jornadas, que a gente já tem falado aqui no Campinho. E hoje, a anterior que nós falamos foi Jotbatá. E hoje a gente vai estar entrando com a jornada de Abrona. Na verdade, essa jornada de Abrona hoje que a gente está tratando, nós estamos refazendo o vídeo, o estudo, porque esse vídeo ele se perdeu. O vídeo original do nosso estudo de Abrona ele se perdeu no YouTube mesmo. A gente carregou no YouTube, só que não esqueci de salvar o vídeo. Aí depois de um tempo, a própria plataforma deletou o vídeo. E nós colocamos o vídeo depois, que foi Ezion Geber, e acabou ficando Ezion Geber e nós acabamos perdendo esse vídeo original que fala de Abrona, Então hoje a gente vai estar gravando Abrona novamente, para não ficar sem a sequência do estudo de Abrona gravada, mas quando os irmãos verem na gravação na plataforma do YouTube, vai estar fora de ordem, vai estar vindo Ezion Geber e depois Abrona. Mas na verdade o de Abrona é primeiro, Então vamos começar lendo aqui nosso texto base, que é Deuteronômio 33, Números 33, desculpa. Números, capítulo 33, versículo 35, versículo 34, que diz assim, partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. Então, essa jornada de Abrona é a 31ª jornada, Abrona. E vem logo de Jotbatá, depois de Jotbatá, Essa jornada de Jotbatá, vamos ver lá em Números, Deuteronômio 2, para dar uma recordada rapidinha. Deuteronômio capítulo 2, e depois a gente vai seguindo, com a questão de Abrona. Deuteronômio 2, a gente vai ver que versículo... Não, versículo... Deuteronômio 10, desculpa, irmão. Deuteronômio 10. Deuteronômio 10, versículo 7. No 2 a gente já vai falar, já vai entrar na questão de Abrona. Então, Deuteronômio capítulo 10, versículo 7. Fala assim, dali partiram para Gudgoda, e de Gudgoda para Jotbatá, terra de ribeiros de água. Então, Gudgoda é a mesma palavra que nós vimos da vez anterior, que fala de Or-Agidgad, que aqui é traduzido como Gudgoda, e partiram para Jotbatá, que foi a jornada anterior, que é uma terra de ribeiros de água. Ou seja, essa jornada de Jotbatá é uma jornada que fala do fluir do Espírito Santo, como a gente viu da vez passada, quando os irmãos começam a nova geração, está falando da transição geracional. Então aqui a nova geração, ela já está caminhando cheia do Espírito Santo, jorrando águas do Espírito, já encontrar as fontes de água de vida do Espírito, Então essa é uma experiência espiritual, de Jotbatá. E agora a gente vai entrar nessa questão de Abrona, que também é uma fase, uma experiência espiritual, Abrona também é uma experiência espiritual, um degrauzinho mais avançada que Jotbatá, Aí vamos voltar lá em Deuteronômio 2. Deuteronômio 2, a gente vai ler primeiro o versículo 8. Deuteronômio capítulo 2, versículo 8. Depois a gente vai dar uma passadinha lá no início do 1,
Deuteronômio 2, do 1 até o 8. Mas primeiro a gente vai ler aqui o versículo 8. Deuteronômio 2, 8 fala assim, ó: passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Né? Então aqui tem uma coisa interessante, né, com relação a essa jornada de Abrona, que o interessante é que essa palavra Abrona nas escrituras, ela só vai aparecer em Números 33 mesmo que a gente viu, né? Números 33, 34 e Números 33, 35. É as únicas duas vezes que aparece na escritura essa palavra Abrona, né? Que é 33, Números 33, 34 fala: partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. E versículo 35, partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Então a gente vê aqui que a jornada após Abrona é essa Ezion-Geber, né? Vem Abrona, depois de Abrona é Ezion-Geber. E aqui na escritura é o único local que aparece essa palavra Abrona, né? Abrona, ela tem o significado de... A palavra Abrona, o significado dessa palavra é passar para o outro lado do rio, né? Isso é um aspecto do significado, né, da tradução. É como se você está num local e você atravessa o rio para um outro local. E o outro significado, né, de Abrona também é a porta aberta, uma abertura de porta, né, que dá esse sentido de... É o mesmo sentido que foi dado para Abraão, que quando foi chamado o povo de Deus foi chamado de hebreu, né? Abraão o hebreu, porque ele atravessou o rio, né? E foi para o outro lado. Então é aquele que atravessou o rio. Ele estava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, e o Senhor falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e que ele ia levar para uma terra, né, que daria para ele por herança, e Abraão atravessa aquele rio. Então essa palavra, ela vem da raiz, da mesma raiz até da palavra Hebreus também, né? Que Hebreus também, o livro de Hebreus também faz essa transição, né? Da velha aliança para a nova aliança, né? Então ali é uma mudança, né? De uma porta que se abre para uma realidade, né? E a palavra Abrona, ela também tem esse mesmo significado, né? Aquele que atravessa o rio, né? Que passa o rio. E é um sentido espiritual, conforme eu for avançando, os irmãos vão entender um pouquinho melhor. Já que em Deuteronômio 2, versículo 8, a gente vai ver um outro nome que vai aparecer aqui em Deuteronômio, que é o mesmo, é um nome diferente, mas é o mesmo nome, que é a mesma localidade que Abrona, ela é denominada com esse outro nome, né? Então, Abrona, ela vai ser localizada como Abrona, lá em Números, e aqui em Deuteronômio 2:8, ela vai receber o nome de Elate, né? Então a gente vai ver aqui, ó: passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, né? Então que eles estavam ali naquela região ali do Monte Seir, né, que era a região onde os edomitas possuíam, era a possessão dos edomitas, né, dos descendentes de Esaú, que se chamava Edom, né? E eles estavam dando volta ali naquele Monte Seir, ficaram ali 38 anos dando volta no Monte Seir, né? Então essa era a localização, né? Então ele fala: passamos flanqueando nossos irmãos, que são os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá. Aí vai falar assim, ó: de Elate e de Ezion-Geber. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Né? Então essa jornada de Abrona, aqui a gente vê que ela passa a ter o nome de Elate, né? Normalmente chamada Abrona e Ezion-Geber. Aqui aparece como Elate e Ezion-Geber. Ela é traduzida, né, como Elate. E essa palavra Elate, ela também tem uma tradução como palmeira, né?
Palmeira a gente já viu em outras ocasiões, né, em outros estudos, que fala de um filho fala de ministério, né, fala de um filho de Deus amadurecido, né, aquele que tá no deserto ali, mas tem as raízes com profundidade para buscar o Espírito Santo, né, as raízes são profundas, né, pode ventar, pode ter a adversidade ali do sol, do calor do deserto, mas que ela não vai se abalar, de vento, calor, né, no deserto. E ela dá sombra o ministério fala disso, né? Dá sombra para os irmãos mais novos, dá alimento, dá provisão, né? Tem alguns tipos de palmeira que tem algum tipo de coco, que vai dar água. Provisões para os irmãos mais novos, né? Então a palmeira também tem esse sentido de tradução nessa palavra Elate aqui, que é o mesmo local, né? Elate e Abrona é o mesmo local. Então aqui ela é traduzido como Elate. E a gente vê que é um local estratégico, porque Elate e Ezion-Geber, essas duas jornadas, elas sempre que aparecem na Bíblia, elas aparecem junto, sempre é comentada junto, Abrona e Ezion-Geber, ou Elate e Ezion-Geber. E elas ficavam praticamente quase uma ao lado da outra. Acima do Golfo de Acaba, ali que é denominado Mar Vermelho, né? Então vem o Mar Vermelho, né? Tem o Mar Vermelho no mapa, aí no finalzinho, subindo o Mar Vermelho ali, lá em cima, do lado esquerdo, tem o Golfo de Suez, né? E para o lado direito, o Golfo de Acaba, que é na parte de cima desse Golfo de Acaba, onde fica essas duas jornadas que a gente está comentando hoje, que seria Abrona e Ezion-Geber. Abrona ela é a primeira, né? E a Ezion-Geber é as duas, mas sempre são mencionadas juntas. E essa região ali é uma região estratégica, para ir para o Egito, para subir para Jerusalém, para subir para Moabe. Então, normalmente, na época dos reis, a gente já vai estar comentando com relação a isso mais para frente um pouquinho, para os irmãos entenderem melhor. Na época dos reis, sempre nas batalhas e nas guerras, essas duas localidades, elas, quando era tomada por algum rei, era um ponto estratégico, significava que cegava toda aquela região ali, né? E quando você perdia a batalha também, significava que você perdia toda aquela região, porque era um local estratégico, um ponto estratégico de guerra, né? E o que acontecia no Velho Testamento? Quando o povo de Deus, quando os reis, eles eram fiéis a Deus, né? Os reis, eles eram fiéis a Deus, Deus dava essa região de Abrona, ou Elate, né, e Ezion-Geber, eles conquistavam essa terra e ficava subjugando aquela terra ali, dominavam aquela terra ali. Mas quando o rei de determinada época ele era infiel ao Senhor, eles perdiam aquela localização ali. O Senhor mesmo, ou seja, trazendo para o exemplo da porta aberta, né, para Abrona, como uma porta aberta diante deles, o Senhor, quando eles eram fiéis, o Senhor abria a porta, quando eles eram infiéis, o Senhor fechava a porta. Né? Então vamos aqui ainda em Deuteronômio 2, a partir do versículo 1, para a gente ver um pouquinho mais claro isso. Deuteronômio 2, a partir do 1. Fala assim, ó. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, o caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Né? Então aqui, o que está relatando aqui Deuteronômio 2:1 é aquela questão depois de Ritma, né? Ritma e Rimão Pérez, que eles, por conta da incredulidade deles, né, e desobediência, como vai falar lá em Hebreus 3 e 4, né, a gente não vai ler, só comentar, quem quiser ler depois está em Hebreus 3 e Hebreus 4, né? Eles não entraram na terra por conta da incredulidade e desobediência, né? Então, a partir dali de Ritma, em Ritma já era para eles terem entrado na cidade, né? Mas eles não creram, por conta que eles viram gigante. Então eles não creram no Senhor. O Senhor já tinha ordenado, né? Já tinha dado uma ordem para eles,
né? Entrar na terra, entrai na terra, possuir a terra, que eu vos dou, né? Porque era por graça. E o Senhor estava dando a terra por graça para eles entrar. E eles resolveram enviar espias, duvidaram da palavra do Senhor. E quando esses espias voltaram, 10 vieram difamando a terra. Não, é terra de gigante, vamos ser devorados, não tem como a gente avançar. Né? Queriam levantar capitães para voltar para o Egito. Né? Somente Josué e Caleb, os irmãos conhecem a história, que voltaram cheio de fé, né? Com o espírito correto, né? Crendo no Senhor, cheio de fé, crendo no Senhor e em obediência também. E por conta disso, o Senhor vai ordenar a eles que eles voltassem ao caminho Mar Vermelho. Aí em Rimon Pérez, eles falam, nós pecamos contra o Senhor, subamos e tomamos a terra. Só que o Senhor já tinha dado uma ordem para eles descer caminho do Mar Vermelho. E aí foi outra desobediência. A primeira em Ritma, eles iriam e Deus iria com eles e eles não quiseram ir, por conta da incredulidade e desobediência. Em Rimon Pérez, Deus manda ele voltar, não está com eles, eles vão sozinhos. Então eles são subjugados também ali em Rimon Pérez, né? Por conta de avançar sem o Senhor estar com eles, desobedecendo também a ordem do Senhor, que era virar e seguir descendo, né, caminho do Mar Vermelho. Então, depois viramos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Esses muitos dias aqui se resumiram em 38 anos, né? Até Ritma ali, Rimon Pérez, eram 2 anos. Depois eles ficaram mais 38 anos dando volta ali e aprendendo várias lições ali, né? Com o Senhor, né? Nessas voltas que eles davam. A velha geração, né, simbolizando, tipificando o velho homem, né, o velho Adão, o homem adâmico, né, eles foram morrendo, né, então também tem essa tipologia, né, o Senhor ele vai caminhando conosco para ir crucificando, matando o velho homem, para que a gente vá alcançando isso por fé, né. Então é um período que a gente fica dando volta ali por conta de falta de fé mesmo no Senhor, desobediência, de seguir o que está escrito, o que o Senhor fez na cruz, né? E até chegar o momento que você começa a se encher de fé mesmo e crer no Senhor, que vai tipificar aqui com a nova geração, aquele que nasceu de novo, os nascidos de novo, essa nova geração, o novo homem agora que está pronto para entrar e possuir a terra, né? A herança. Então agora essa jornada de Abrona, ela vai tipificar isso, né? O novo homem que agora vai seguir caminho reto para entrar na terra da herança, a terra que emana leite e mel, que é uma tipologia da plenitude de Cristo, né? Ou dos tesouros insondáveis de Cristo, né? Então o 2 fala assim, ó, versículo 2: Então o Senhor me falou dizendo, tende já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Olha só, eu queria chamar a atenção dos irmãos nessa frase, virai-vos para o norte, né? Então, e o que vai, em que ponto que o Senhor vai dar essa ordem para eles se virar para o norte? É justamente ali, Abrona e Ezion-Geber, né? Então agora eles que tinham dado, por conta da velha natureza, tinham dado volta ali durante 38 anos, né? E não tinham entrado na terra que o Senhor já tinha prometido dar por graça, que era, o Senhor tinha jurado dar a ele, ou seja, era por graça, né? Eles não creram, por conta dos gigantes que eles viram lá. Então agora, essa porta vai estar aberta para eles avançar, né? E essa tipologia é Abrona e Elate, né? Então agora o Senhor já vê que eles já estão no novo homem, já estão cheios do Espírito Santo, né? Já estão que é Jotbatá, né? Encontrar essas fontes de água, Jotbatá. E Abrona agora, o Senhor ele vai abrir as portas para agora eles pararem de rodear, de dar essas voltas e seguir caminho reto para possuir a terra ali da herança, que são os tesouros de Cristo, né? Ter acesso a esses tesouros de Cristo. Mais para frente eu vou, quase mais para o final da ministração, eu vou falar essa questão dos tesouros de Cristo, né? Vai ficar mais claro.
Então o Senhor fala no 3, né? Tende já rodeado bastante essa montanha, que foram 38 anos. Virai-vos para o norte. Então agora vão seguir caminho reto. Ordena ao povo dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. E eles terão medo de vós, portanto, guardai-vos bem. 5. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. 6. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais, comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou com toda a obra, em toda a obra das suas mãos. Ele sabe que andas por este deserto, por este grande deserto, estes 40 anos. O Senhor te deu, esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Né? Ainda que estavam nessa posição de incredulidade, dando volta ali, o Senhor estava com eles e não estava alimentando eles e nada faltava a eles, né? Então o Senhor estava tratando com eles ali naquele período ali, né? Então eles dão essas voltas ali, essas 38 anos dando volta, né? Fala das voltas da incredulidade. Você fica dando volta ali porque não crê. Não crê em quê? Não crê na Escritura, na palavra que sai da boca de Deus. Né? Porque, como a gente conhece o Novo Testamento, fala, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é uma lição que nós temos que aprender, né? A caminhar e avançar seguindo conforme a palavra de Deus. Né? Com fidelidade à palavra que sai da boca de Deus. Se alimentar dessa palavra com fidelidade. E a Brona fala justamente desse sentido, né? Quando a gente está caminhando com fidelidade. Porque você pode estar cheio do Espírito, pode ser discipulado, estar cheio do Espírito, ter o depósito, mas você não ter fidelidade com o que o Senhor está dando, colocando nas tuas mãos. Você não tem fidelidade com aquilo. E a Brona, aí essa porta fica fechada, a porta de Abrona. Justamente esse é o sentido. Quando você aprende a fidelidade, né, é quando o Senhor abre essas portas. Né, o Senhor começa a te respaldar. Né, então ele te deixa ter acesso aos tesouros dele. Né? Então o Senhor ele não vai te respaldar se você não tem fidelidade. Essa porta fica fechada. Quando você começa a ter fidelidade, o Senhor começa a abrir as portas para você avançar. Né? Você começa a verdadeiramente reinar. Né? Então é um local estratégico de batalha, né, Abrona? Esse local também determina se verdadeiramente nós estamos reinando com o Senhor, com Cristo, ou se nós estamos numa posição de derrota, estamos derrotados, de incredulidade, né? De desobediência mesmo. Então vamos avançar. Aí o 8, né, repetindo o 8, passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elat, né, que a gente já viu que é a mesma coisa que Abrona, e de Ezion-Geber. Viramos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Né? Então é esse ponto aqui, ó, de Abrona, né, o Elat, e de Ezion-Geber, que eles vão virar e seguir para a terra caminho reto. Agora vai acabar as voltas, agora eles vão seguir caminho reto para a terra. Por quê? Porque essa porta está aberta. Né? Essa é a lição de Abrona, né? Essa experiência espiritual de Abrona. A aprovação de Deus, fala também da aprovação de Deus. Se agora está aprovado por Deus, respaldado por Deus, então o Senhor ele começa a abrir as portas, você começa agora a seguir um caminho reto, né, para a terra. 9. Então o Senhor me disse, não moleste Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão à sua terra, pois dei a... só até o 8 mesmo, estou lendo João 9. Só até o 8 mesmo. Vamos começar a ver com os irmãos. Como eu falei, né, já falei antes um pouquinho, essa palavra Abrona, ela só aparece só em números, lá naquele Números 33, né, 2 vezes, 2 versículos seguidos, né? Mas essa palavra Elat, que aparece aqui em Deuteronômio 2, ela também aparece
em outros livros da Bíblia. Então vai dar um entendimento melhor dessa jornada para cada um de nós, né? Para a gente entender melhor. Como eu comentei com os irmãos, né? Quando os reis eram fiéis, o Senhor dava eles conquistavam essa região de Abrona e Ezion-Geber. Quando o rei era infiel, eles perdiam essa região. Então vamos ver lá em 2 Samuel. 2 Samuel 8. 2 Samuel 8, 13, versículo 13 e 14. Então aqui é o período de Davi, né? Esse capítulo 8 de 2 Samuel, capítulo 8, ele vai falar de Davi, de várias vitórias de Davi. Então aqui tem vitória de Davi contra os filisteus, moabitas, contra a Síria, né? E Davi vem subjugando aqueles reis ali, né? Que fala essa é a tipologia aqui, né? Na realidade está falando de subjugar principados e potestades, né? Então vamos ver aqui 2 Samuel 8, 13 e 14, que é justamente a parte que vai falar ali da região de Edom, né? Quando Davi ele subjuga também aquela parte ali dos filhos de Esaú, de Edom. Ganhou Davi renome, quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. 14. Pôs guarnições em Edom, em todo o Edom, pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Né? Então, a fidelidade de Davi abria as portas, né, para Davi, porque Davi era fiel, o Senhor era com ele. Né? Então a gente vê aqui que os edomitas, né, ficaram por servos de Davi. Queria chamar a atenção dessa frase, né? Então aqui, e a outra também logo no início do 14, né, pôs guarnições em Edom. Quer dizer, o Davi ele conquistava a terra e ele colocava guarnições naquela localidade ali, né? Ou seja, soldados ali, né? Botavam uma parte do exército ali para tomar conta daquela região ali, para que o inimigo não tomasse aquela região. Então Davi colocava guarnições ali naquele local e os edomitas ficaram por servos ali de Davi, né? Por conta da fidelidade de Davi. 1 Reis 9, 26. 1 Reis 1 Reis, capítulo 9, versículo 26. 1 Reis 9, 26 vai falar assim, ó. Fez o rei Salomão também Naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate. Né? Então aqui a gente vê que Ezion-Geber vem antes, né? Fala Ezion-Geber primeiro e depois de Elate. Porque Ezion-Geber era a região mais para a parte da praia, né? mais litoral do que Abrona. Por isso que Ezion-Geber, aqui nesse texto, fala primeiro. E fala que o rei Salomão fez naus, né? Ou seja, ele fez navios ali, né? Nessa região de Ezion-Geber, que está junto a Elate. Ou seja, era nessa região aí. Ó, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Ou seja, ali no Golfo de Acaba, né? 27. Mandou Irão com aquelas naus os seus servos, marinheiros, conhecedores do mar, com os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Né? Então a gente vê que interessante, né? Era uma região ali que o rei, quando ele era fiel, ele dominava, e eles saíam a partir dali de Ezion-Geber e Abrona para buscar ouro. E esse ouro via, né? A gente fala da divindade de Deus no ouro. E servia para quê? Para edificar a casa, né? Edificar a casa de Deus. Esse ouro era para quê? Para edificar a casa. A gente vê aqui no 25 ainda, 1 Reis 9, 25, oferecia Salomão 3 vezes por ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara.
né? Então a gente vê que a consagração de Salomão, né? Nessa edificação do altar aqui, vai falar da consagração da fidelidade em consagração de Salomão. Ó, ao Senhor que queimava incenso, fala das orações sobre o altar perante o Senhor. Aí termina assim, ó, esse versículo 25. Assim acabou ele a casa, né? Então era para edificação da casa. Salomão ele estava edificando a casa. Então essa região ali de Abrona, né, ou Elate e Ezion-Geber, ele colocava barcos ali, né? Tomando conta daquele local também, buscava ouro para a edificação da casa, né? Então é a porta aberta também para Salomão, né? Por conta da fidelidade de Salomão. 2 Reis 14. 2 Reis 14. Ó, 2 Reis 14, versículo 21 e 22. Então agora a gente já está no período do rei de Judá, o rei Uzias, né? Então esse período aqui já é rei Uzias, que também foi fiel ao Senhor, né? Então vai falar assim, ó, depois os irmãos se quiserem ler o texto todo, né? Só vou falando nos versículos isolados para ganhar tempo, mas seria bom os irmãos lerem tudo para ter um panorama mais amplo, né, do texto, né? Então 21 e 22 fala assim, ó, 2 Reis 14, 21 e 22. Ó, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, né? Uzias tinha 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Né? Então isso foi uma obra de Uzias, né? Ele restituiu Elate ou Abrona, ele conquistou novamente Abrona, foi conquistada novamente na época de Uzias, né? Então foi um rei fiel, o Senhor abriu a porta para ele conquistou esse território. Então enquanto o rei ele era fiel, ele ganhava essa localidade, né? de Abrona ou Elate, né? Agora, 2 Crônicas 21. 2 Crônicas 21. A gente vai ler do 1 até o 10. 21, 2 Crônicas 21, a gente vai ter agora aqui é um exemplo de infidelidade, né? Ó, descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Jeroão, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui é a época do reinado de Jeorão, o filho de Josafá, né? Teve estes irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias, todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhe fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. 4. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Então a gente vê aqui o primeiro feito de Jeorão quando ele assumiu o reino e se fortificou, foi matar os irmãos, né? Então já começou mal, né? 5. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Então a gente sabe que Acabe foi o pior rei, né, de Israel que teve ali, que se casou, que tem a história de Acabe, se casou com Jezabel. E esse rei Jeorão, ele era casado com a filha de Acabe com Jezabel, né, que está falando aqui, né? Ele casou com a filha de Jezabel, porque a filha deste era sua mulher.
e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas, Então, foi algo que aconteceu nos dias de Edomita, no dia de Jeorão. Se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Tu vê os edomitas, que era aquela região ali de Seir, a região ali de Elat, Ezion-Geber, ou Abrona, Assim se rebelou, versículo 10. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbina contra Jeorão, porque este deixara o Senhor Deus de seus pais. Então a gente vê aqui esse rei ele perdendo aquela região ali. Segunda Reis 16:6. Segunda Reis 2 Reis 16 fala: naquele tempo, Rezim, o rei da Síria, restituiu Elate, ou seja, Abrona, à Síria, e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate, que é Abrona, e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Então, se eu não me engano, aqui é o reinado de Acais, Se depois os irmãos quiserem ver também o 16 do início, é o reinado de Acais, que também foi infiel, É um rei que também foi infiel, e por conta da infidelidade dele, a Síria vai tomar essa região de Elate e Ezion-Geber, ou Abrona, Então está aqui no 6. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate, que é Abrona, e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Ou seja, o Senhor fecha a porta para eles ali, Ele fica subjugado por conta da infidelidade dele, desse rei aqui, Vamos ver agora um texto lá em 2 Tessalonicenses, não, 1 Tessalonicenses, e a gente vai ver uns textos lá no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 2. Então a gente vai ver esse contexto de porta aberta, de se eu abrindo a porta aqui no Novo Testamento. Tem um texto também que eu queria chamar a atenção dos irmãos lá em Isaías. Vamos ver alguns textos aqui e já estamos terminando já. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. É Paulo falando da aprovação dele, Então, 1 Tessalonicenses 2,4 vai falar assim, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, então Paulo está falando aqui da fidelidade dele, Foi aprovado por Deus, foi encontrado por Deus fiel, aprovado, Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Então, essa experiência de Abrona, Elate, Abrona, ela também fala dessa prova, do nosso coração ser provado. Nós somos provados na nossa fidelidade. Se somos encontrados fiéis, o Senhor abre a porta. Passamos para o outro lado do rio, que significa Abrona. O Senhor abre as portas. Agora seguimos caminho reto para os tesouros de Deus insondáveis de Cristo, O Senhor ele nos abre a porta dos seus tesouros. Mas se somos infiéis, ficamos subjugados. O Senhor nos deixa essa porta fechada. O Senhor não confia, não nos confia os seus tesouros, Então Paulo fala assim, Fomos por Deus aprovados a ponto de nos confiar ele o Evangelho. Então aqui o Senhor está confiando em Paulo por conta da fidelidade dele. Então Deus que prova, termina, que é Deus que prova o nosso coração. Então Paulo aqui ele tinha sido provado e aprovado, Vamos ver Apocalipse 3.
Vamos ver agora algumas coisas aqui no Novo Testamento, só mais um texto lá no Velho Testamento, já vou estar terminando também. Então, esse texto de Paulo aqui, né, é um exemplo no Novo Testamento individual, né? Está falando ali do ministério de Paulo. E agora a gente vai ver um exemplo também coletivo, que fala dessa fidelidade também coletiva na igreja, né? Que é Apocalipse 3, a partir do 7, né? Do 7 e 8 só. 7 e 8. Então fala: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Né? Então, falando aqui, né? Quem tem a chave desse tesouro é o próprio Senhor. Né? Ele abre, é o Senhor mesmo que abre e ninguém fecha. E ele também, se ele fechar, ninguém vai abrir. Aí o 8. Conheço as tuas obras. Né? Então a gente vê que é coletivo, plural, as tuas obras. Né? Então aqui o Senhor está provando as obras, né, de cada um. Né? Ou aqui no caso, aqui uma obra coletiva. Né? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Olha a porta aberta aqui. Né? Então essa porta aberta é a Brona. Né? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que sei que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Né? Então a gente vê aqui que a prova, né, com relação à palavra, né, guardou a palavra e não negou o nome. Por conta da fidelidade com a palavra e de não negar o nome, o Senhor colocou essa porta aberta. Essa porta fala dessa estação de Abrona, dessa fidelidade, né, com as coisas de Deus, né? Com o que o Senhor tem colocado na mão de cada um de nós, da igreja, né? Do depósito, fidelidade com o depósito, fidelidade com o derramamento do Espírito Santo, com a sua palavra, com o que o Senhor tem nos dito, né? Com o que o Senhor nos deu, né? Depositou em nós. Né? Então o Senhor coloca essa porta aberta. Né? Outro texto também, Isaías, vamos lá no Velho Testamento para a gente também ver esse exemplo lá no Velho Testamento. Isaías 22. Isaías 22, a gente vai ler do 15 até o 24. Então, Isaías 22, do 15 a 24, o Senhor está falando aqui de dois servos. Ele está falando de Sébina e Eliaquim. Sébina seria o exemplo aqui de um servo, né, infiel, e Eliaquim, um servo fiel, né, no qual o Senhor encontrou fidelidade. Sébina, o Senhor fechou a porta por conta perdeu, ou seja, usando lá a tipologia de reis, a porta perdeu a batalha ali de Abrona e Ezion-Geber, né, e a porta foi fechada para ele, e Eliaquim foi vitorioso por conta da fidelidade dele. O Senhor abre a porta, dá a chave de Davi para ele. Né, esse é o assunto, né? Então, Isaías 22, a partir do 15. Assim diz o Senhor dos exércitos: anda, vai ter com esse administrador, com Sébina, chama aqui de administrador, está administrando, né, mordomia na casa do Senhor, está administrando as coisas que o Senhor colocou nas mãos dele, né? Administrador Sébina, o mordomo, e pergunta-lhe, o mordomo aqui, a mordomia, né? E pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui? Né? O que é que ele tem aqui? As coisas são todas do Senhor. Então ele tratava aqui como se as coisas não fossem dele mesmo, não fosse do Senhor. Que é que tens aqui? Ou quem tem tu aqui? Né? Ou se assenhorava dos irmãos, né? Ou a quem tem tu aqui? Ou seja, ele estava se assenhorando dos irmãos também. Para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada. 17. Eis que como homem forte, o Senhor te arroja violentamente, agar-te-á com firmeza. 18. Enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Né? Então o Senhor chama ali esse Sébina, né, mordomo infiel, de vergonha da casa do seu Senhor.
Agora 19. Eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. 20. Naquele dia chamarei o meu servo, Eliaquim, filho de Hilquias. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Então agora esse Eliaquim ele vai ser como um pai para os irmãos, né? Outro, vê que é uma postura totalmente diferente. Um se assenhorava, tinha as coisas de Deus como se fosse dele, se assenhorava dos irmãos. Já Eliaquim, né, vai ser como um pai para os da casa de Judá. 22. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Então essa chave aqui, né, da casa de Davi, né, que ele está falando, porém nos seus ombros. Os sacerdotes da época, essa chave era colocada no ombro, no éfode, né? Era o local que ela era colocada. Onde fala de responsabilidade também com as coisas de Deus, né? Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade, a responsabilidade aqui, da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde a taça até as garrafas. Só até ali, né? Então aqui a gente vê, né, a tipologia aqui, né? A gente sabe que na alegoria lá do templo, né, existia a sala do tesouro do Senhor, onde eram colocados tesouros. E essa sala dos tesouros do Senhor, ela tinha uma chave. Então essa chave ela era confiada, né, àquele administrador fiel, né? Então essa é a tipologia de Abrona aqui, né? Quando o administrador ele é fiel, o Senhor lhe entrega essa chave a esse administrador. O Senhor coloca uma porta aberta diante desse administrador, que é essa porta que agora ele vai parar de dar volta. Ele vai seguir reto até a terra, né, que é Cristo, que fala dessa sala do tesouro do Senhor, que tem toda essa riqueza. Então agora ele vai ter acesso a essas riquezas do Senhor, né? Então, fala aqui de todos os utensílios da casa, desde os menores até as taças, até as garrafas, né? Então, os utensílios da casa de Deus, que são administrados na casa de Deus, para fazer a obra de Deus, né? Todos os utensílios ali. Então, o Senhor coloca à disposição, né? Dá essa chave. Mas quando infiel, o Senhor não vai confiar nem a chave dos seus tesouros, né? Por conta da infidelidade, né? E esse irmão, ele é colocado, não é que o Senhor, pode ser que ele fique um tempo, né? O irmão chega a falar de uma quarentena, né? Fica como se fosse numa quarentena até o Senhor ver fidelidade nele, para poder abrir essa porta para ele, né? Ou se for continuar infiel, a porta fica fechada, porque não tem fidelidade, né? A gente vê também esse exemplo com Pedro, né? Pedro, ele, na infidelidade dele, é como se ele estivesse numa quarentena, né? Desde a Bíblia vai falando das infidelidades. Vamos ver lá Mateus 16. Eu vou estar encerrando. Mateus 16, para ver a questão de Pedro, né, também. Mateus 16. Então a gente vê aqui em Mateus 16, né, que Pedro ele tem aquela, primeiro ele tem aquela grande revelação, né? Quem vocês dizem? O Senhor pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta. E vocês? Aí Pedro toma a frente, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor fala para Pedro: Simão Barjona, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai. O Senhor sabia que não vinha da carne de Pedro, mas vinha de uma revelação do próprio Pai, né? E logo depois ali, o Pedro, o Senhor vai falar para os discípulos ali que ele está indo para Jerusalém para ser crucificado, e Pedro é contrário, né, à obra do Senhor, né? Jamais isso te aconteça, não faz isso não, Senhor, contra ti, né, ir para Jerusalém para ser crucificado. E o Senhor fala para eles:
para trás de mim, Satanás. Então ali a gente vê a debilidade de Pedro, né? E também na questão de... Também quando o Senhor estava indo para Jerusalém, ele fala que ia para a cruz depois, né? E Pedro fala para ele: não, Senhor, eu vou contigo também, até eu darei a minha vida por você, né? Pedro chega a falar isso. E o Senhor fala para ele: Pedro, ainda você dará a sua vida por mim, Pedro? Eu falo para você que ainda hoje você me negará, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Porque Pedro não estava pronto, né? Pedro ainda não estava pronto. Então, mas ele já tinha promessa, né? A gente vê aqui Mateus 16, 19. Pedro, ele tinha essa promessa do Senhor, né? Ó, dar-te-ei, Mateus 16, capítulo 16, versículo 19. Ó, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Né? Então, Pedro ele já tinha essa promessa. Mas o Senhor, a gente só vai ver essa chave na mão de Pedro em Atos 2:42, ali com a descida do Espírito Santo, né? Depois da descida do Espírito Santo, Pedro ele se levanta ali no meio dos apóstolos, né? E começa a pregar ali com intrepidez ali a palavra de Deus. E naquele dia, ali, se eu não me engano, foram 3.000 almas quase 3.000 almas, né? Quase 3.000 almas que se convertem ali, né? Então ali Pedro agora está pronto. Em Atos 2:42 é justamente quando Pedro está amadurecido, ele está pronto, né? Ele passou por esse processo. Antes a gente vê as debilidades de Pedro, mas agora em Atos 2 ali Pedro está cheio do Espírito, está pronto, e agora ele está com essa chave ali, com essa porta aberta ali para pregar o Evangelho e seguir com a palavra de Deus, seguir com a obra de Deus, né, com fidelidade, né? Em Atos ali a gente vê ali esse começo ali, né, essa porta aberta diante de Pedro também. Amém, irmãos? Vou ficar por aqui, né? Como eu falei antes, né, essa jornada de Abronas, ela vem antes de Ezion-Geber, mas para vocês no vídeo provavelmente vai aparecer primeiro Ezion-Geber, depois Abrona, porque esse vídeo o original ele foi perdido e hoje a gente está gravando eles para suprir essa falta, né? Para a gente ter gravado, para os irmãos também poderem estudar e se ruminar, né, com relação a Abrona. Amém.